Fala, meus amigos, minhas amigas. Hoje é torcedores em geral, né? Não é só torcedores do São Paulo. Desculpa, eu tô gravando esse vídeo meio de improviso aqui, porque eu tava esperando umas notícias sobre o que aconteceu ali nos arredores do Morumbi, com os grafites que são feitos ali em torno do estádio, homenageando alguns ídolos do São Paulo, contando um pouco da história do São Paulo. E o Alan, que é o responsável pelo projeto, eu estava esperando para conversar com ele, porque algumas informações desencontradas surgiram ontem, né? Ah, picharam, não picharam, a torcida do Santos pichou, a do Vasco, estragaram os grafites, e eu fiquei esperando a confirmação, quero passar para vocês. E hoje, como a gente faz uma análise da rodada, eu queria falar sobre, para mim, o assunto mais importante, né, que foi a goleada que o Santos levou, e as lágrimas do Neymar, que ainda estão gerando muita repercussão. Como a gente faz aqui uma análise da rodada, a gente fala de futebol em geral aqui nesse canal também, né? Fala do São Paulo, mas fala mais sobre o São Paulo lá no canal Barolo Vídeos. Eu queria conversar com vocês sobre isso. O filho do Neymar também se manifestou nas redes sociais. Aliás, como escreve bem o filho do Neymar, fiquei impressionado. E eu queria saber a opinião de vocês aí, porque cai naquela história do peninha de jogador de futebol, né? Você tem peninha você tá com pena. Tem gente que tá com dó do Neymar porque ele saiu chorando ontem do estádio. Eu fico imaginando da torcida do Santos, que viajou, que gastou dinheiro. Mas a gente vai falar sobre isso. Antes eu quero só pedir para você se inscrever no canal, aqui no Barulho Jogos. A gente tem os prêmios que a gente oferece para vocês, para os amigos, né? Não tá aqui, eu separo para gravar no vídeo da noite. É a jaqueta do São Paulo, bonezinho, jaqueta da Reebok do São Paulo, original da minha coleção. O bonezinho da KTO, o copo de 1992, em homenagem ao título do São Paulo. E uns shorts da Adidas também, um presente para os amigos. Quando a gente vai batendo de 1000 em 1000 inscritos, eu ofereço para vocês esses presentes aí. Vou pedir para você se inscrever no canal e para você já deixar o like também, porque esse canal aqui foi criado como um canal secundário e ele, né, porque a gente precisa ter, aliás, para evitar, porque sempre tem problemas com o YouTube, bloqueio, eu já tive bloqueio do outro canal, já tomei strikes aí, strikes misteriosos, então a gente tem que ter sempre um canal de stand-by e eu procuro oferecer conteúdos um pouco mais diferentes para falar de futebol em geral, e ele é um canal que não cresce muito, né? Ele tem dificuldades para crescer, então eu peço para você, se você puder ajudar na inscrição do canal, deixar o like, eu agradeço bastante. Bom, a humilhação que o Santos levou ontem, talvez a maior goleada sofrida pelo Neymar na carreira dele, né? Um jogo que eu estava acompanhando aqui, 54 mil santistas, foram a grande maioria gente bacana, né? Como todo torcedor, a grande maioria dos torcedores de futebol é gente bacana, gente decente. Um jogo que o Santos vinha embalado, o Vasco ali cambaleando, ainda tentando se firmar. E eu tava assistindo o jogo, teve lance polêmico no começo do jogo, reclamaram de expulsão, no primeiro gol do Vasco reclamaram que a bola saiu, lances polêmicos, e o Vasco fez 1-0 no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, o Santos teve duas chances claríssimas. Olha como é o futebol, né? O Santos teve duas chances claríssimas para virar o placar, tava amassando o time do Vasco. E aí, numa jogada pela esquerda, um cruzamento, o David, que jogou no São Paulo, acertou um chute que ele nunca acertou na carreira e nunca mais vai acertar na carreira dele. O Santos fez o segundo gol. Na sequência, fez o terceiro. Na sequência, fez o quarto, o quinto e o sexto. Um resultado que foi surpreendente para o próprio torcedor do Santos que estava no estádio, porque o jogo, até os 10 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, o Santos tinha tudo para virar o jogo. Podia ter virado o jogo, inclusive. Não foi um massacre do começo ao fim do Vasco, né? 3 gols no primeiro tempo, 3 gols no segundo. Mas depois que o Santos se abalou com o segundo gol, o Vasco soube aproveitar o fraquíssimo time do Santos, e aplicou uma sonora goleada. Me chamou a atenção o protesto da torcida organizada do Santos. Eu estava acompanhando agora uns vídeos de canais que eu também gosto de acompanhar, canais de pessoas que vão para o estádio, que fazem os vlogs do estádio, e mostrando o protesto da torcida, primeiro xingando, brigando, depois um protesto silencioso, virando de costa para o estádio. Depois, no final da partida, teve confusão também antes do jogo, na entrada da torcida visitante, que eu estava vendo uns canais do Vasco da Gama, os torcedores sofrendo ali, mulher, criança, com briga, polícia, uma confusão danada. E aí a gente teve, no final do jogo, o choro do Neymar. O Neymar que não jogou absolutamente nada, e teve o choro dele, foi abraçado ali pelo Diniz, num momento muito bonito, né? Muito espontâneo, eu diria. Muito espontâneo, aquele momento no meio do campo, abraçados, os dois ali.
E eu fiquei acompanhando as manifestações nas redes sociais, porque o Santos realmente não é um assunto que é no meu dia a dia. Eu não acompanho o Santos, eu acompanho na medida do possível, porque a gente gosta de futebol. Sei dos absurdos que as diretorias do Santos fizeram com o clube nos últimos anos, muito parecido, os mesmos erros, parecidíssimos com os caras que estão devastando o São Paulo há 15 anos, vem fazendo também. Então são dois clubes que estão mais ou menos na mesma situação, na mesma crise, não por acaso, por absoluta incompetência de quem administra. E aí, mas eu fiquei vendo explicitamente o lance do Neymar, o choro do Neymar, depois da entrevista coletiva, a entrevista que ele deu ali na Zona Mista, o que eu achei um ponto positivo, porque geralmente o jogador de futebol se esconde nessa hora, né? Ele fica quietinho, não fala nada, se esconde da torcida, e o Neymar, pelo menos, teve a dignidade de dar a cara a tapa depois do jogo e falar que o jogo foi uma M, que deu tudo errado. Mas eu fiquei olhando o Neymar chorando, pra mim, e aí eu vi, acompanhei nas redes sociais, muitas manifestações de peninha do Neymar. Eu vi uma postagem assim: quem não se emocionou e chorou junto com o Neymar está morto por dentro. Desconfie da pessoa que não chorou junto com o Neymar Júnior. Eu, sinceramente, meus amigos, eu não vou discutir se o Neymar chorou, se o choro foi falso, se foi verdadeiro, porque é muito difícil você julgar a dor do outro, né? Cada um sente a sua dor da maneira que sentiu. Eu vi muita gente falando que o choro do Neymar era de vergonha, alguns falando que o choro do Neymar era de impotência, de não poder fazer nada para ajudar o clube que ele tanto ama. E eu também vi gente falando que o choro do Neymar era de ódio de um menino mimado, que tiraram o brinquedo dele. Eu acho que é uma mistura de tudo isso, viu, gente? Sinceramente, eu acho que é uma mistura de tudo isso. É claro que para um jogador como ele, do nível que ele tem, porque eu acho que uma coisa a gente não pode discutir, você pode gostar ou não do Neymar como pessoa, mas como jogador de futebol ele é espetacular, ele é um gênio acima da média, mesmo hoje, já faz um tempo, não é hoje, né, não vivendo mais os grandes momentos que ele já teve, como teve no Barcelona, por exemplo. A carreira do Neymar, para mim, vem decaindo desde que ele saiu do Barcelona e continua decaindo cada vez mais. E se ele for chamado para a seleção brasileira, é uma injustiça absurda, porque ele não está jogando nada para isso. Mas é claro que dentro de campo, a gente não pode discutir a qualidade dele. O que eu fico me perguntando é essa sensação que algumas pessoas têm de olhar para o Neymar, para o menino Ney, e ter pena. Sentir pena dele, olha, coitadinho, ele tá chorando, olha, acabou o jogo, ele tomou de 6, não jogou nada, não pegou na bola e tá chorando, coitadinho dele. E eu tava vendo esses canais, até de pessoas que eu considero muito, que eu não conheço, mas eu admiro muito o trabalho, de pessoas que vão pro estádio, que, né, essas pessoas que produzem os conteúdos, que vão pro estádio, que gastam dinheiro, que vão de metrô, que sofrem, que estão lá na arquibancada sofrendo pra caramba, como eu vi um monte de gente, e não só essas pessoas que fazem vídeo, mas os torcedores. Eu vi pai de família, o pai que levou o filho, o avô que levou o neto. Eu tenho um amigo professor aqui que é santista doente, levou a família toda para assistir, gastou uma grana, saiu de Jundiaí aqui, e eu tava conversando com ele ontem à noite, e ele falou, como é que eu vou falar pro meu filho, tem 2 filhos, como é que eu vou falar pros meus filhos continuarem torcendo pro Santos, são filhos pequenos. E estavam sofrendo bastante, gastando o dinheiro para passar por esse tipo de vergonha. E só para não esquecer, o treinador do Santos foi demitido, óbvio, né? Pelo menos isso. Mas o presidente não renunciou, né? Que é o grande culpado, não renunciou. Não teve a dignidade de renunciar. Mas voltando a esses torcedores, eu não sinto pena, porque pena é uma palavra muito feia, né? Muito pesada. Eu não gosto dessa palavra. Mas eu sinto muito mais por esses torcedores, porque eu tenho certeza que para alguns torcedores do Santos, o Santos é tão importante quanto o São Paulo é para mim. E como eu falo sempre, quando eu sempre gosto de falar, né? Por que o São Paulo é importante para mim? Porque o São Paulo teve presente na minha vida nos momentos mais difíceis, onde todo mundo me abandonou, menos o São Paulo. Namorada abandonou, emprego, amigos, um monte de gente me deixou em segundo, terceiro plano em determinadas fases da minha vida. Quando eu fiquei 6 meses empregado, quando a minha geladeira tinha uma garrafa de água e uma Doriana, quando a minha esposa teve câncer, quando meu pai morreu, quando minha mãe morreu, o São Paulo sempre esteve do meu lado. Então eu faço um trabalho de gratidão. Muito do que eu faço em relação ao São Paulo tem a ver com gratidão que eu tenho pela instituição. E eu sofro pra caramba
quando o São Paulo passa uma vergonha como a do Santos passou ontem, quando eu vejo o São Paulo destruído pela administração dessa agora, recente, mas que vem sendo destruído por tantas outras administrações, eu sofro. E eu entendo o sofrimento do torcedor santista, entendo e respeito e me solidarizo com esse torcedor que está sofrendo pelo que fizeram com o clube que ele ama, pelo que fizeram com o Santos. Porque a goleada é só um resultado, a goleada é só uma consequência dos absurdos que fizeram. E o São Paulo vive a mesma situação. E para finalizar, para falar do São Paulo, a gente tem um presidente, esse presidente omisso e covarde, que só quer aparecer nos momentos bons, que cedeu o estádio para um adversário, para um rival. Por nossa sorte e graças ao Crespo, o São Paulo não está disputando com o Santos as últimas colocações do campeonato, porque o São Paulo poderia ter emprestado o estádio por 3 jogos para o Santos, colocar 60 mil pessoas lá, e o São Paulo jogar na Vila Belmiro para 10 mil, 11 mil pessoas. E, mas vai dividir a renda, não importa que vai dividir a renda. A gente tem que ter, na minha opinião, você tem que ter um presidente que defenda a instituição, que defenda o clube. E quando você empresta o seu estádio para acontecer o que aconteceu ontem, as pichações em torno do estádio, que já aconteceram, o Alan do Morumbi Grafite estava indo, eu conversei com ele agora há pouco, ele está indo para o estádio para ver o tamanho do prejuízo, mas já me disse que já falaram para ele que picharam sim alguns grafites. Então a gente tem o grande problema disso tudo, o grande problema dessa situação toda, tanto do Santos quanto do São Paulo, são as administrações, são as gestões podres, gestões nefastas que estão destruindo 2 dos maiores clubes do Brasil. Hoje o São Paulo respira um pouco melhor na tabela, porque as dívidas continuam estratosféricas, os erros amadores cometidos por essa diretoria amadora são mais ou menos proporcionais ao que acontece no Santos. E o Santos paga um preço, na verdade o torcedor do Santos paga o preço por tamanha incompetência. Eu fico pensando o seguinte, o Corinthians a gente já sabe a situação que está. O São Paulo vivendo essa situação e o Santos também. Eu fico me perguntando por quantos anos o Palmeiras vai nadar de braçada no futebol paulista e no futebol brasileiro, mas principalmente no futebol paulista. Meus amigos, se você quiser ajudar os canais, tem o Pix aqui para você usar o QR Code, se inscreva, deixe seu like. Às 8 da noite eu volto com o vídeo fazer o pré-jogo já do São Paulo. Tá aqui nesse canal, vai ficar também no Barolo Jogos, mas no Barolo Vídeos, o pré-jogo do nosso jogo mais importante do ano, amanhã contra o Atlético Nacional. Uma ótima semana para você, fiquem com Deus, a gente se encontra às 8 da noite. Tchau, tchau.